Por que que é tão difícil mudar? Mudar mentalidade, mudar comportamento? Vamos conversar sobre isso? Eu recebi um comentário aqui de uma de vocês por um dos vídeos aqui que eu postei. E essa pessoa falou: Nossa, mas por que que é tão difícil mudar? E aí eu entendi que essa pode ser uma dúvida que você tenha também, por isso que eu trouxe o nosso bate-papo para isso, exclusivo hoje para a gente conversar sobre por que será que mudanças são tão difíceis e pessoas às vezes têm muita resistência para mudar. Vamos lá conversar? Coisa linda da minha vida, eu sou Tati Moraes, psicóloga e mentora de mulheres que querem protagonizar as suas vidas. Cadê a sua água? Já tá aí? A minha tá bem bonitinha aqui, ó. Pra gente bater esse papo hoje, tá? Bater esse papo agora, porque é profundo, mas eu vou te explicar bem bonitinho por que que a gente tem tanta dificuldade de mudar. Se você quer mudar qualquer coisa aí na sua vida, é interessante que você entenda sobre o que que acontece também a título de sentimentos, porque não é só um comportamento. Tem pessoas que conseguem fazer mudanças absurdas, muito grandes nas suas vidas, mas se você for parar para pensar, essas pessoas, elas não são a regra. Geralmente elas são as exceções, né? Então, por que que se torna tão complicado mudar? Primeiro, que a gente tem uma formação emocional de ser humano no mundo. Já falei isso aqui em vários vídeos para vocês, que nós somos formados a partir da base de quem nos criou. Então você tem muito daquilo que por quem você foi criado, seu pai, sua avó, sua mãe. Você traz crenças e pensamentos também dessas pessoas, porque isso foi repetido durante muitos anos da sua vida. Por exemplo, se você ouviu muitos anos da sua vida que dinheiro não é em árvore, que é muito difícil, que trabalho precisa ser pesado, sabe? Que para ser valoroso. Provavelmente você hoje pode ter uma crença de autossacrifício e que te leve sempre para trabalhos muito exaustivos, muito pesados, justamente para que confirme essa crença. Então a gente vive para confirmar as nossas crenças, tá? Quando a gente fala num processo de mudança, seja ela qual for, seja de um comportamento, seja de um hábito, seja mental, emocional, seja prático, a gente passa por um processo e esse processo exige você meio que deixar de lado, às vezes até abandonar aquilo que você aprendeu antes para criar novos comportamentos, criar novos hábitos, criar novas realidades para você. Aí aqui é que entra o X da questão. Porque mudar não é só uma ameaça a seus hábitos, ela ameaça seu vínculo, seu pertencimento, ela ameaça as pessoas ali, a rotina que você já tinha. E isso é muito presente, isso eu percebo muito acontecendo quando eu atendo pessoas, né? Quando eu estou mentoreando pessoas, o quanto que esses hábitos antigos, quando essa pessoa está inserida em um ambiente ali que sempre está alimentando esses hábitos, às vezes ela regride. Então é comum eu atender mulheres que moram fora do país, por exemplo. Eu moro atualmente no Brasil e eu atendo mulheres de todos os países, né? Atendo Suíça, Portugal, a Europa inteira, ali, Estados Unidos, enfim. E geralmente essas pessoas, ou a família vai visitá-las, período de férias, final de ano, ou elas vêm para o Brasil para visitar a família. E é muito comum nessa época ter regressão de alguns comportamentos, porque o ambiente que ela está inserida é um ambiente que fortalece aqueles hábitos antigos. E para que ela se sinta pertencente àquele ambiente, ela começa a retroceder em comportamentos que ela nem tinha mais, em coisas que ela já tinha avançado, já não precisava mais nem a gente estar trabalhando certo tipo de coisa na mentoria, enfim, mas ela regride. E isso acontece de uma forma muito direta e às vezes até inconsciente, porque não é uma coisa que você consegue perceber, sabe? Não é algo que você intencionalmente, e isso vai muito para algo voltado para autoestima, algo voltado para o comportamento alimentar. Então a pessoa tá ali engatando em rotina saudável e tal, quando chega as férias e vai visitar essas pessoas, descompensa completamente, às vezes chega até a ganhar um pouquinho de peso novamente, perde toda a rotina que estava sendo construída, às vezes volta com uma baixa autoestima porque ouviu coisas naquele ambiente que lembrava de histórias antigas, e essa identidade às vezes ainda ela não tá, se a sua identidade não está muito bem formada, muito bem sólida, quando você ouve algo externo, você recai. E aí você começa a acreditar que você é de novo aquela pessoa que você era antes. Por quê? Essa mudança, ela precisa estar pautada também no seu ambiente. Ela precisa estar aqui. Quando você está longe, você tem um comportamento. Quando você está perto, você começa a ter aqueles outros comportamentos que fazem com que você se sinta pertencente. Porque é o seu senso de identidade.
Por isso que a maioria das vezes mudar é muito difícil, porque o que você precisa deixar para trás, o que você precisa de fato abandonar também, sabe? Para que você seja diferente, para que você tenha resultados diferentes. Às vezes isso envolve, por exemplo, uma total mudança de perspectiva. Por isso que eu falo sempre às minhas alunas que quando você quer desenvolver qualquer hábito que seja, se insira em ambientes de pessoas que têm o hábito que você quer desenvolver. Fica mais fácil, porque vocês falam sobre isso, vocês conversam, vocês trocam ideias, vocês têm hábitos muito parecidos. Porque se eu quero, por exemplo, engatar numa atividade física, mas ao meu redor ninguém faz, e quando eu faço as pessoas ainda ficam, olha lá, agora é fitness, agora o fulano é metida porque tá emagrecendo, agora não sei o quê. Como é que você acha que eu vou ter energia para fazer isso? E quando eu chego dessa atividade física, entupo meu rabo de comida. Porque é isso que o ambiente está fazendo. Porque o meu ambiente tem hábitos completamente diferentes do que eu quero desenvolver agora. E você não quer perder isso, porque você não quer perder o seu senso de identidade, o seu pertencimento. E aí você retrocede e é muito difícil. É como se você tentasse avançar, mas com uma corrente e um pneu, assim, muito grande, sabe? Fica exaustivo. E aí cansa. Aí no meio do caminho você desiste. Aí no meio do caminho você procrastina coisas importantes. Por isso que os hábitos, eles não são só simplesmente comportamentos que você pode desenvolver, mas exige um contexto. Um contexto que eu preciso avaliar e começar a perceber o quanto que esses ambientes têm influência sobre mim. E se blindar disso, se for possível e se for necessário, é muito importante para que você progrida. Se não, coisa linda, você vai ser sempre vítima desse ambiente que você está inserida hoje. Seja na sua família, seja no seu ambiente de trabalho, seja com seus amigos. Experimenta andar com pessoas endividadas, pessoas procrastinadoras, pessoas perdidas. Você vai se tornar exatamente igual a essas pessoas. Exatamente igual. Você vai repetir esses hábitos, você vai começar a fazer compras desnecessárias, você vai começar a reclamar de coisas. Quando você vê, a gente está na mesma média ali. Por quê? Eu quero pertencer, entenda isso. A gente quer pertencer. Escolha as suas bolhas. Quando eu criei o Protagonismo, que é o Despertar, a minha comunidade para mulheres, eu pensei exatamente nisso, porque foi o que aconteceu comigo no começo da minha jornada. Quando eu decidi que eu queria trabalhar online, ninguém que estava ao meu redor, só hoje quem é meu marido, o Fernando, antes ele era meu namorado, que apostou, que falou, não, vamos fazer esse curso, vai que funciona e tal. Mas assim, as pessoas ao redor falavam assim, isso vai dar certo, isso é só coisa para enganar besta e tal. E aí as pessoas começaram a colocar areia disso. Mas eu conheci um universo, uma comunidade de pessoas que acreditavam nisso, que estudavam, que se posicionavam. Inclusive, é graças a esse curso que eu tô aqui com você hoje. Sabe, um curso que eu nem existe mais, a pessoa nem existe mais, a pessoa nem trabalha mais com isso, eu acho. Mas despertou esse interesse em mim, sabe, de fazer isso. E aí, quando eu criei essa comunidade, foi exatamente para exercer a mesma função que aquele curso lá há 7 anos atrás teve sobre mim. Um ambiente de pessoas que acreditam na mesma coisa, que buscam a mesma coisa. Porque às vezes aí na sua casa você não tem esse apoio. Aí na sua casa você não tem, por exemplo, alguém que diga, não, você vai conseguir. Talvez você tenha, talvez você não tenha. As minhas alunas hoje, elas não têm aquele ambiente que elas gostariam de ter, mas elas criam isso, nem que seja virtualmente. Porque hoje em dia, na tecnologia, né, imersos em tudo isso que a gente vive aqui, a influência do mundo digital é muito maior. Tem pessoas que quase não saem de casa, mas passam o dia na internet. Por isso que essas influências são muito grandes, por isso que a gente tem que ter cuidado com quem a gente segue, porque essas influências, elas existem, por mais que você acredite que não, tá? Então, mudar é difícil porque você quer pertencer, e todas as vezes que você quer pertencer, você quer ser igual a essas pessoas que estão ao seu redor. Aí é que mora o grande perigo. E aqui vem uma coisa mais louca que eu acho que acontece no nosso cérebro mesmo. Ele prefere uma dor conhecida do que uma felicidade desconhecida. Dorme com esse barulho aí na tua cabeça. Tu acredita nisso? É muito comum a gente ver pessoas repetindo padrões, porque aquilo é semelhante para essa pessoa. E por mais que ela sofra, por mais que hoje a sua vida seja caótica, seja triste, você tenha milhares de problemas e etc e tal, o teu cérebro está acostumado com isso. Se você, por exemplo, é uma criança que cresceu num lar caótico, com briga, com grito, baixaria, sabe, gritaria, aquelas coisas todas, se você cresceu num ambiente desse, provavelmente você pode ser uma adulta hoje de duas formas.
ou uma adulta que sempre está em relacionamentos caóticos, sempre é relacionamentos muito turbulentos, altos e baixos, aquelas coisas todas, ou você é uma pessoa extremamente apática. Sabe aquela pessoa assim? Apática? Parece que tá toda hora cansada e não quer se relacionar e ela se esquiva a todo momento disso? Acontece. Porque o cérebro, ele torna aquilo semelhante. O que é semelhante, eu vou buscar. E aí, quando eu busco aquilo que é semelhante, eu sofro igual eu sofri anos da minha vida lá atrás, nesses lares caóticos. Por isso que pessoas que vieram de lares caóticos provavelmente têm relacionamentos muito conturbados, cheios de altos e baixos. E não é só relacionamento afetivo, tá? É qualquer tipo de relacionamento. Porque o cérebro, ele prefere uma dor conhecida. Eu sei o que eu vou sentir aqui, então deixa eu reproduzir isso. Ou eu vou ser a pessoa ou eu vou ter medo do desconhecido também. Então, dor conhecida, medo da felicidade desconhecida, porque é um lugar que eu nunca pisei. E se é um lugar que eu nunca pisei, eu não sei como eu vou me sentir, eu não sei como é que vai ser. Aí você paralisa. E aí você estagna nesses ciclos repetitivos que te adoecem cada vez mais. E tem outra loucura também ainda, que é tão surreal quanto o medo, você querer uma dor conhecida do que uma felicidade desconhecida, que é o fato do teu cérebro entender que se você sobreviveu a tudo isso aqui é porque isso funciona. Se eu sobrevivi a esse caos, esse barulho, esse excesso de coisas, eu acho que eu sobrevivi, é exatamente isso que eu vou buscar. Então não é que as pessoas têm dedo podre, por exemplo, para relacionamentos, ou para trabalho, ou para chefes e tal, mas é porque conscientemente, inconscientemente, a gente é levado para essas relações que vão reproduzir aquilo que é semelhante para nossa cabeça. Isso é muito real, por isso que é importante você entender sobre a sua mentalidade, tá? Porque a mudança, ela vai exigir de você, ela vai ativar em você um medo muito primitivo, que é do abandono. Se eu mudar agora, eu bebo, fumo, saio todo final de semana, eu tenho amigos que bebem, que fumam, que saem todo final de semana. Se você decide mudar, quem serão seus amigos? Olha só o medo do abandono. Agora eu decidi cuidar da minha vida, eu vou progredir com a minha carreira, consequentemente você não vai ter tanto tempo disponível, tanta energia para estar naquelas rodas de amigos ou para estar junto com a sua família. O que você acha que vai acontecer? Você vai se sentir sozinho. Por isso que é importante a importância de você se colocar em bolhas. Porque não é que você seja fraca, você não é fraca por não conseguir mudar. É porque isso ativa esse medo de ser abandonada. Isso ativa esse medo de ficar sozinha. E aí você sempre dá um passinho para trás. Como que eu vou estar aqui nesse ambiente e eu não vou ser igual a essas pessoas que estão nesse ambiente? Não existe isso, porque eu preciso pertencer, eu preciso agradar essas pessoas que estão aqui. Por isso que as minhas pacientes, quando têm essa overdose de contatos, né, com amigos e familiares, mesmo elas estando muitos anos fora, mesmo elas tendo uma rotina, tudo certinho, naturalmente elas regridem, porque o ambiente chama essa regressão, tá? Se você não tem uma identidade muito bem fortalecida, é comum que você ceda. Só que o fortalecimento da sua identidade é gradativo. Não é algo que você consegue de um ano para o outro, de uma virada de chave. Mas é gradativo à medida que você vai dizendo não, à medida em que você reconhece o que faz bem para você e o que não faz, à medida em que você se posiciona. Aí exige o trabalho da autoestima, que é você saber a diferença entre o que é do outro. Meu amigo, se você quiser encher seu rabo de cachaça e comer até explodir, vai, mas não é uma coisa que eu faço. Então eu consigo curtir a sua companhia sem precisar ter os mesmos hábitos, né? Sem precisar me destruir da mesma forma. Então, é por isso que é tão difícil mudar. Você já está inscrito no canal? Porque a minha missão aqui é te ajudar nesse processo de mudança, independente de qualquer coisa. Então se inscreve nesse canal, porque tem vídeos aqui massa para te ajudar nesse processo de evolução. E se você quiser saber mais sobre a comunidade, sobre mulheres que estão direcionadas para o mesmo objetivo, que é crescer e evoluir, vou deixar o link aqui abaixo para você entrar em contato comigo e a gente troca uma ideia, tá? Pra gente conversar e você entender melhor como que funciona, que vai ser um prazer te receber do lado aqui das protagonistas, combinado? Um beijo e te espero no próximo vídeo.